Eu estendo a cada um dos irmãos nosso cordial boa noite. Que prazer nós estarmos na casa do Senhor. Você que está em casa e que participou desse hino de adoração. Esse tempo se aproxima. O dia em que nós veremos Jesus. O tema da mensagem hoje não é esse. Mas a bendita esperança vibra no meu coração. Amém. Eu estou certo que também vibra no seu. Amém. Porque esse mundo é completamente vazio da verdadeira felicidade que nós buscamos. Todas as coisas aqui terminam em cinzas, em tristeza e lágrimas. A vida se esvai assim. Quantos amigos nós não temos que estão vivendo situações trágicas, momentos terminais na vida, com doenças, com lares desfeitos, com tristeza no peito. Então, por maior que sejam os nossos sonhos, as nossas conquistas, elas se dissipam de forma tão ligeira, são prazeres tão fugazes. A única verdadeira esperança que pode fazer vibrar o nosso coração, e de forma permanente, contínua, sem que a esperança dissipe, é quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Porque Ele é o único ser em todo esse universo que não falha. Deus é fiel em todas as coisas. Então eu agradeço quando hinos que nos trazem verdadeira inspiração são cantados. Porque cada hino tem que ser uma oração. E quando nós oramos, Deus se manifesta. Deus nos fala com poder. Mas nessa noite eu preparei um tema que eu quero compartilhar com você. E para isso eu quero convidá-lo a abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus. Aliás, desculpe, no Evangelho de Lucas. Eu falei do Evangelho de Mateus porque eu pensava na sequência dos Evangelhos. Não sei se você sabia, esses 4 Evangelhos, eles foram escritos com um propósito. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito primariamente. Em outras palavras, a audiência que Mateus tinha em mente ao escrever o seu evangelho, ao ser influenciado pelo Espírito Santo, era a nação judaica. Porque havia 4 nações, 4 povos, que viviam naquela região da Judéia e da Galileia, onde Cristo pregou, onde Cristo viveu, onde Cristo morreu e onde Cristo ressuscitou. Então, quando Mateus escreve o seu evangelho era para atender uma parte das pessoas que havia ali, que eram os judeus, ainda que dispersos. Grande parte deles e a liderança deles concentrada na cidade de Jerusalém. Então, Mateus escreve para essa audiência. É por isso que o evangelho de Mateus, quando ele inicia o evangelho, ele inicia com uma genealogia. Qual é o objetivo? É provar que Cristo, de fato, pertencia à genealogia, à descendência de Abraão, que era uma promessa para o judaísmo. Mas então você vai ter o Evangelho de Marcos. Marcos, quando escreve o Evangelho, e veja, João Marcos, não foi um dos apóstolos. Então, ele não teve uma convivência permanente com Cristo como os discípulos. Então, você poderia perguntar, mas como é que João Marcos conseguiu escrever um evangelho sem estar presente naqueles fatos rotineiros que foram relatados nos outros evangelhos? É porque muitos teólogos eruditos, eles vão dizer que o evangelho de Marcos é o evangelho que apresenta as memórias de Pedro. O evangelho escrito para a igreja de Roma, vivendo em Roma.
a igreja que sofria as perseguições. E por que é que eles entendem que esse evangelho é um evangelho das memórias de Pedro? É porque no evangelho de Marcos, Pedro sempre aparece em luz negativa. Porque a vergonha de Pedro pela rejeição de Cristo fez dele um outro homem. Aquele que se arrogava, que se imaginava à frente de todas as coisas, agora é alguém que permanece a ocupar o segundo lugar. Porque alguém mais proeminente do que ele é que deveria estar sempre à frente. E esse era Cristo. Então você vai ver, esse evangelho é um evangelho que trata do poder de Cristo, do poder da salvação. Você vai logo no iniciozinho do evangelho, você vai ver um homem com a mão mirrada, que é colocado no meio das pessoas no templo. E eles trazem essa pessoa para que Jesus curasse. E Jesus diz: eu quero que a sua mão seja estendida e seja curada. Ou seja, esse é um evangelho em que Cristo vai ser apresentado de forma vibrante a um grupo de pessoas que sofria. E como eu vou falar de Lucas, eu vou deixar Lucas por último. Mas nós falamos de duas nações, Roma e o judaísmo. E já no final do primeiro século, você vai ter o evangelho de João. João é, de todos os apóstolos, o único que não morreu como mártir. Até tentaram matá-lo naquele caldeirão de azeite fervente. Essa história não se encontra na Bíblia. Quem nos diz dessa tentativa de assassinato do apóstolo, do grande discípulo João, aquele que era o mais novo dentre os discípulos, era um garoto de 17 anos, quando ele foi apresentado a Jesus. Então aquele jovem, aquele rapaz se afeiçoou tanto a Deus vestido com pele humana, com carne humana, que ele se tornou um verdadeiro baluarte, um esteio do evangelho. E já no ocaso da vida, depois da ilha de Pátimos, depois que ele volta do exílio, é bem provável que ele tenha escrito o seu evangelho. Mas a quem é dirigido o evangelho de João? O evangelho de João é destinado a uma nação santa, a igreja. Por que razão? Está lá no finalzinho do evangelho, nos últimos 2 capítulos. Ele diz: olha, eu estou escrevendo este evangelho para que vocês creiam. Porque eu fui uma testemunha. Já não existe ninguém mais vivo daquele tempo, mas os meus olhos continuam brilhando com aquilo que eu vi, com aquilo que eu ouvi. Eu vivi essas coisas. Elas não eram quimera, não eram sonhos. Foi uma realidade palpável, e eu estava lá. Eu estava lá quando os pães foram multiplicados. Eu estava lá quando a água foi transformada em vinho. E você vai ter alguns aspectos do evangelho de João que só João traz. E João vai dizer: olha, eu não vou contar apenas narrativas de milagres, porque cada milagre que eu mencionar no meu evangelho, isso representa um sinal, semeion, no grego. Estes são os sinais que eu quero trazer à memória de vocês. E, finalmente, há o quarto evangelho, que é o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é escrito tendo em mente um auditório grego. Os gregos também estavam ali. Embora Roma já houvesse dominado a Grécia do ponto de vista bélico, do ponto de vista militar, você sabe que os gregos dominaram os romanos do ponto de vista intelectual. Então, o pensamento grego ainda fervilhava naqueles dias. Então, Lucas, um médico, possivelmente o único autor da escritura não judeu, Lucas era grego. Então, Lucas vai escrever o seu evangelho tendo em mente essa audiência, esse auditório. Esse grupo de pessoas. Então, de todos os evangelhos, Lucas é aquele que vai apresentar mais detalhes
de convencimento. Lucas também não esteve presente aos fatos, mas Lucas fez uma pesquisa, uma ampla pesquisa, e Lucas entrevistou várias das pessoas que ele menciona no Evangelho. Quando não a pessoa diretamente, alguém que estava na cena. Então ele colhe esses registros e ele vai escrevê-los. E Lucas vai escrever 2 livros, o Evangelho, um tratado que ele envia para Teófilo, que era um alto signatário da corte romana, que havia se interessado pela história do Cristo e se convertera, e depois vai escrever sobre a história do nascimento da igreja, como é que a igreja se desenvolveu. Isso é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro de história. Mas nessa noite eu quero, desta narrativa de Lucas, separar aqui alguns versos do capítulo 24. Abra sua Bíblia. Antes da leitura, feche seus olhos mais uma vez, porque quando nós abrimos a palavra de Deus, se não for pela ação direta do Espírito, nós não vamos compreender esse livro. Então vamos pedir a unção para esse momento. Deus bendito, cada um dos que estamos aqui, o Senhor sabe, nós somos indignos, imperfeitos, carecemos da tua unção, do teu cuidado, da transformação que vem pelo teu poder. Então, Pai, nos perdoa todas as vezes que temos falhado. O sangue de Cristo nos lave de toda impureza. Anjos do céu sejam enviados para estarem conosco aqui. Nós queremos viver esta atmosfera nessa noite. E nós pedimos compreensão da tua palavra. O teu Espírito ordenou que cada um desses testemunhos fosse escrito aqui. E nós queremos compreender a amplitude deles. Queremos compreender o que o Senhor tem a nos ensinar. Então nós te suplicamos humildemente, fala a cada coração. Nós oramos pelo poder inimaginável, infinito, que existe em Cristo e na sua vitória. Amém. 24 de Lucas, primeiro verso. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida. Ponto aqui. Eu estou lendo o verso 1 e 2 do capítulo 24 apenas para contextualizar. Ou seja, o trecho de Lucas que nós estamos lendo tem que ver com o momento da ressurreição de Cristo. E se você avança para o verso 13, nós vamos ter um outro trecho da Escritura de algo que aconteceu no mesmo dia. Porque veja o que diz o verso 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Um estádio é mais ou menos um percurso linear de 180 metros. Se você multiplica 12 por 180, você vai ter uma distância aí entre 10, 11 quilômetros. Para quem caminha no Parque do Sabiá, sabe que ali uma volta é 5 quilômetros, seria 2 voltas e um pouquinho. Não sei quem tem o hábito, eu corri muito ali. Então, era uma caminhada curta. Eles estavam em Jerusalém, que estava
numa localização, num relevo elevado. E por isso eles estavam descendo para a vila de Emaús, que era um vilarejo pequeno, poucas pessoas habitavam ali. O texto diz que era uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Bom, o que é que havia sucedido? O que havia sucedido é um dos fatos mais intrigantes de toda a história da humanidade. Homens levianos, insolentes, de carne e sangue, frágeis, porque uma vida humana se desfaz com um sopro. Mas esses homens haviam se levantado contra Deus, o autor da vida, aquele que soprara nas narinas de Adão o fôlego de vida, e Adão foi feito alma vivente. E isto era inegável, porque afinal de contas, os evangelhos vão contar, em pelo menos 3 momentos, a ressurreição da filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e na ressurreição de Lázaro. Aquele mesmo autor da vida estivera entre eles e soprara outra vez naquelas narinas fôlego de vida, e essas pessoas retornaram à vida. Mas aqueles homens não estavam prontos para aceitar o evangelho segundo Deus. Eles estavam habituados a um evangelho segundo os homens, segundo a tradição dos homens, segundo a interpretação dos rabis, os líderes da igreja, naquele tempo. E então, no momento crucial, eu não sei como é que eu agiria naquela oportunidade, não sei como você agiria, porque a liderança daquela igreja disse: olha, quando Pilatos ofereceu 2 opções, Cristo ou Barrabás, os líderes da igreja disseram: quando você for perguntado, peça Barrabás. E quanto a Cristo, peça que ele seja crucificado. E a igreja fez isso. O povo, os descendentes de Abraão agiram assim. Por que razão? Porque eles haviam transferido o seu direito ao livre pensamento. Ao invés de pensarem por si mesmos, eles criam e pensavam como instruíam os líderes da nação judaica. Tomara isso jamais ocorra no presente. Porque haverá momentos em que nós teremos que decidir por livre consciência. Então, aquela igreja inteira, ou na sua maioria esmagadora, quando Pilatos pergunta: quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Sabe o que significa Cristo? No grego, ungido. No hebraico, Messias, ungido. Quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo? Que o povo, alguns dizem que foi alguém ungido, e de fato ele foi ungido. Quando ele desce as águas no batismo de João,
Você se lembra que esse é um dos poucos momentos em toda a escritura bíblica em que você vai ver ao mesmo tempo a Trindade se manifestar. O Pai, o Filho e o Espírito. O Espírito em forma de pomba. O Filho saindo das águas para começar o seu ministério. E a voz de Deus bradando do céu. Ele de fato for ungido. Mas a nação dizia: crucifica-o. Crucifica-o já. Porque ele não pode ser rei sobre nós. Então veja, o que é que eles estavam falando enquanto desciam para Emaús? Eles estavam dizendo que esse homem havia sido violentamente assassinado. E eles estavam inconsoláveis, porque Cristo já não era com eles. Mas apesar de tudo que eles viveram, apesar de tudo que eles viram, eles não sabiam, na verdade, avaliar o conteúdo da sua experiência. Isso é a história de Emaús. 2 homens que descem de Jerusalém para sua casa. Haviam estado com o Rei dos céus e da terra. Mas eles não sabiam de fato quem ele era. E eles não sabiam o que tinha acontecido. Eu não sei quantas vezes você tem estado na presença do Rei do Universo. Não sei que tipo de experiências você tem vivido na presença dele. Não sei como é que tem sido a sua vida cristã ao longo de meses, de anos ou de décadas. E pode ser que com todos esses encontros, nós ainda estejamos sem uma posição definida em relação a Ele. Sem uma posição definida em relação à nossa crença. Em relação a que papel nós precisamos assumir. Em relação a quem somos nós. Nesse contexto de coisas. Tem muita gente que ainda está confusa. Não sabe como agir em relação àquilo que Deus pede. Não sabe como viver em relação às orientações que vêm de Deus. Esses homens estavam confusos. Eles vinham conversando sobre o que havia acontecido no caminho. Mas eu quero que você perceba o âmago dessa confusão, que Lucas capta muito bem nessas entrevistas. E na forma como o Espírito o guiou, o inspirou na construção dessa perícope. Verso 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, então o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Eu não sei quantas vezes os meus olhos têm estado fechados. Não sei os seus. Há tanta confusão, às vezes, na nossa mente ao avaliar questões. Nós somos tão despreparados na nossa experiência cristã. A nossa experiência deveria ser de pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus. Pessoas que conhecem a Deus. E que conseguem vislumbrar em cada situação qual é o propósito de Deus. Mas via de regra nós nem sabemos. Chega alguém para nós e diz assim: olha, eu estou com câncer. O que é que nós vamos fazer? Isso é projeto de Deus? Foi Deus que causou esse câncer? O objetivo é que essa pessoa sofra e então
se entregue, ou esse câncer é uma ação do anjo caído. Ou isso é apenas uma circunstância, porque nós somos humanos e estamos vivendo numa terra maldita, segundo Gênesis 3,17. Deus dizia a Adão: maldita é a terra por causa da tua escolha. Irmãos, nós não sabemos avaliar as circunstâncias da nossa vida. Imagine avaliar as circunstâncias na vida dos outros. Porque o nosso horizonte espiritual é curto. Deus, muitas vezes, está andando ao nosso lado, como andava com esses rapazes de Emaús. Mas eles não se aperceberam. Deus tenha misericórdia de nós, para que na nossa caminhada Ele não seja confundido com algum estranho. Verso 17. E ele lhes disse, Jesus vai fazer uma pergunta a eles: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que é que estáis tristes? O que tinha acontecido em Jerusalém não era motivo de tristeza, era motivo de celebração, porque Deus havia cumprido a promessa que fora feita a Adão no dia que Adão pecou no Éden, e que foi repetida ao longo dos séculos aos patriarcas, aos profetas, dizendo que o libertador viria. E o dia que ele paga o preço, eles estão tristes, chorando. Eles tinham que celebrar, porque naquele dia, Satanás teve as chaves de acesso ao céu tomadas da sua mão. Ele jamais voltou ao céu desde a cruz. Até a cruz ele era o representante desse mundo. Isso está descrito lá em Jó, capítulo 1 e 2. Os filhos de Deus vinham aos concílios celestiais e o diabo ia representando a terra. Daquele dia em diante o diabo nunca mais voltou ao céu, porque Cristo pagara o preço. Era motivo de celebração, não de tristeza, não de lágrimas. Mas eles não conseguiam entender isso. Nós estamos vivendo um tempo da história muito interessante. Os sinais estão se cumprindo. E ao invés de darmos glórias a Deus e cumprirmos o que Cristo disse, erguer a cabeça, nós estamos acabrunhados, como os que choram, como os que lamentam. É bem provável que, tão confusos como esses discípulos. Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe. Aqui Cleopas vai repreender o rei da vida. Vai dar um puxão de orelha em Jesus. Ele diz assim: espera aí, você és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nestes dias? Espera aí, você estava em Jerusalém, esse era o único assunto falado. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha jornal, não tinha WhatsApp. Mas as pessoas fervilharam aquele assunto. As cidades não eram tão grandes como são hoje. Mas em Jerusalém havia muita gente. Por que razão? Porque era a celebração da Páscoa. E na Páscoa havia uma ordem dada a Moisés de que todos dispersos deveriam retornar a Jerusalém para sacrificar no templo.
para comemorar aquele 14º dia do primeiro mês, que era a comemoração da Páscoa. Então, Jerusalém estava apinhada. E o assunto de Cristo foi comentado em cada roda. Imagine, aquele que podia curar todas as doenças, aquele que multiplicou pães e alimentou uma cidade quase, 20, 30 mil pessoas em cada multiplicação, aquele que mandou e o mar se aquietou, aquele que ressuscitara mortos, de repente, por uma perseguição da igreja, crucificado e morto. Então, Cleopas está indignado. Espera aí, você estava lá, você é o único que não ficou sabendo do que se deu? Onde é que você estava? Estava dormindo? Não conversou com ninguém? Estava ausente de todas as discussões e de todas as rodas? Então Jesus vai fazer uma pergunta suave, depois de ter recebido esse puxão de orelha. Então, Jesus, lhes perguntou: quais coisas? Do que é que vocês estão falando? Não é que Jesus não soubesse cada detalhe do que tinha acontecido. A questão aqui é que, para cada evento que acontece, a interpretação do evento vai depender do seu conhecimento, de como a sua cabeça funciona. Tem gente que olha para a chuva e diz: que desastre, acabou com o meu dia. Tem gente que olha para a chuva e diz: graças a Deus, os grãos vão germinar. Nós temos posições diferentes sobre os mesmos eventos. O que Cristo está dizendo é que a leitura deles dos eventos era um completo equívoco. Eles não viam como Deus vê. Esse é o nosso risco. O nosso risco é não compreendermos as coisas, não vermos as coisas, não considerarmos as coisas como Deus. E daí nós vamos cometer muitos equívocos. Deus diz assim: filho, não faça isto e aquilo. Mandamentos. Tem gente que olha para isso e diz: olha só como Deus é intruso. Ele me dá livre-arbítrio, mas me proíbe de fazer o que eu quero. Essa é uma compreensão completamente equivocada de Deus. Uma outra compreensão desses mandamentos de Deus é assim: Deus me ama tanto que Ele quer guardar o meu caminho. E como há riscos na caminhada, Ele está colocando muros de segurança à minha volta. Vou te dar um exemplo disso. Leis de saúde. Leis de saúde não tem que ver com um atrevimento da parte de Deus para impedir você de ter prazer naquilo que você come, naquilo que você bebe. Tem só um objetivo: porque Ele te ama, Ele quer cuidar da sua saúde. Leis de família não tem o objetivo de tolher o seu livre-arbítrio, impedir você de escolher as coisas que você quer fazer. Às vezes você é casado, mas tem uma oportunidade fora do casamento, e aí ele ou ela se acha o melhor do mundo, o mais atraente. E Deus diz: olha, viva a sua relação com aquele ou com aquela que você escolheu para a vida. Não é atrevimento da parte de Deus. Nós sabemos a dor, as lágrimas, o que sangra um coração quando um lar é desfeito.
às vezes do marido, às vezes da mulher, das crianças. Uma família que se desfaz é um desastre de proporções incalculáveis. Nós só vamos conseguir mensurar isso à luz da eternidade. Então veja, aqueles homens estavam vendo as coisas diferente da forma como Deus vê. Nós não podemos cometer esse mesmo erro. Que a nossa mente seja a mente do Altíssimo. Que Deus transforme essa visão tacanha, humana que nós temos. Isso só é possível se você começar a contemplar e com vagar, com cuidado, com tempo, as coisas celestiais. Porque nós somos transformados à medida que nós contemplamos. É isso que diz Ellen White, a serva, a profetisa do Senhor, para esse tempo. Então Cristo lhes perguntou, que coisas são essas que eu não vi? Eles lhe disseram, aquelas que diziam respeito a Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Um grande equívoco. Cristo não era um profeta poderoso. Um profeta poderoso foi Elias, Eliseu, Isaías. Mas ele não. Ele está acima de todos os profetas. Ele era Deus feito carne. Ele veio para desfazer o império de Satanás. Nenhum dos profetas teve missão de tal amplitude, desse tamanho. Ele não era um profeta comum. Ele era Deus. João vai escrever no seu evangelho, no capítulo 1, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós não conseguimos compreender a dimensão disso. Como é que o Deus infinito, Criador dos céus e da terra, onipotente, todo poder, onipresente, em todos os lugares, Ele estava, onisciente, sabedor de todas as coisas. Como é que esse homem vai ter que se jogar de joelhos e passar noites inteiras diante do Pai, pedindo forças? Ele que era o dono de todo o poder. Como é que ele vai sentir sede e pedir água para receber em troca vinho podre? Como é que ele vai sentir cansaço? Nós não conseguimos compreender essa narrativa. Ele não era um profeta poderoso. Ele era muito mais do que isso. Mas esses discípulos estavam apequenando a grandeza de Cristo. E eles continuavam dizendo, poderoso diante de Deus, de todo o povo. E como é que os principais dos sacerdotes, os líderes da igreja daquele tempo, e os nossos príncipes, não só os líderes, não eram só o sacerdócio, mas os administradores da nação, eles o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Verso 21. Eles diziam, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Nós esperávamos, nós imaginávamos, o nosso coração fremiu, balançou. Quando nós vimos aquelas obras, nós chegamos à ousadia de pensar que ele era aquele prometido que veio para remir a nação, o Salvador. E eles continuam dizendo, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia
desde que estas coisas aconteceram. Sabe qual é o problema do ser humano? É que nós abrimos a palavra, nós ouvimos a Deus, mas os nossos olhos não estão apercebidos e os nossos ouvidos prontos para compreender o que Deus está dizendo. Se você for a própria narrativa de Lucas, a narrativa de Mateus, a narrativa de Marcos, João escreve um evangelho que é diferente desses sinóticos. Ele vai apresentar os seus sinais. Mas João também vai ter essa informação. Cristo começou a adverti-los, dizendo, olha, agora, são vários textos, agora nós vamos a Jerusalém, porque é necessário que o Filho do Homem morra, para pagar o preço, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Irmãos, nós estamos ouvindo as profecias, nós sabemos de tudo que vai acontecer, mas nós estamos tão sonolentos que nós não conseguimos conectar as coisas. Nós não conseguimos saber se os sinais que estão acontecendo por aí, eu quero ter a oportunidade de falar sobre isso num desses sábados. Não sei se você tem visto o que está acontecendo por aí. Na natureza, na política, na ciência, na igreja, em diferentes lugares. Profecias estavam se cumprindo, era uma profecia, ele antecipou isso. Já era o terceiro dia, eles estavam desanimados. O terceiro dia já era para comemorar a ressurreição. Mas eles não sabiam o que estava acontecendo. Se você não estiver completamente ligado, acompanhando como é que funciona a mente de Deus, e o que é que Deus tem para você, é bem provável que você estará tão confuso quanto estavam esses homens. E eu também. Nós todos estaremos confusos. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Ele era o Salvador ressurreto. E eles não conseguiam perceber isso. E aí eles dizem, bom, é verdade, verso 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. O que esses homens estão dizendo? Eles estão dizendo, olha, havia lá um grupo de fiéis na igreja, que andou dizendo que teve uma visão de anjos. Ouviram dizer que ele não está lá, mas nós continuamos duvidando de que isso seja verdade. É isso que eles estão fazendo aqui. Porque em nenhum momento da narrativa, eles dizem, olha, nós cremos nisso. Eles estão apenas colocando o assunto na pauta. Olha, disseram isso, mas eu não sei como é. Que tipo de crente é você? Em que as pessoas estão pregando, estão anunciando, você diz, olha, estão dizendo A, estão dizendo B, mas eu ainda não sei bem como é que eu me posiciono, não. Diante desse ato, verso 25, então é Cristo que vai dar um chacoalhão neles. Ele diz assim, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Cristo está dizendo, olha, o que aconteceu em Jerusalém, que vocês não compreenderam, que extrapolou o nível de relacionamento de vocês com Deus, e de vocês com a escritura que os profetas deixaram, e do tempo de devoção para que Deus inspirasse a mente de vocês, e por isso vocês são nécios, vocês são loucos. Isso é uma reprimenda forte, para homens que eram seguidores,
que estavam em lágrimas pela ausência de Cristo. Cristo diz: vocês são loucos. Sabe por que razão? Porque vocês não se aperceberam. Apesar de estar tudo escrito, apesar de ter sido tudo antecipado, porque profecia é isso, antecipação da história. E vocês não compreenderam nada. Ou seja, de que adianta toda a misericórdia de Deus, todo o cuidado de Deus, toda a providência de Deus, ao se revelar a você e a mim, se nós estamos como loucos, como nécios, com um coração tardio, para não compreender o propósito de Deus para a nossa vida, o chamado de Deus, as obrigações que nos são propostas, para viver a vida que nós levamos, quando o projeto de Deus era completamente outro. Verso 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Eu vou terminar aqui. Tudo o que aconteceu em Jerusalém, quais coisas? Elas representavam o projeto divino de salvar a humanidade. Não apenas eles, Cleopas e o outro. Era o projeto de salvação deles, dos antepassados e das gerações futuras. Esse era o projeto de Deus que se cumpriria, e por isso ele precisava ser comemorado, ele precisava ser celebrado e não chorado. Mas Cristo faz o sermão, apesar de produzir esse impacto naqueles homens. Quando eles chegam no final da caminhada, veja, uma caminhada curta, 2 voltinhas no Parque do Sabiá. E Cristo abre a Escritura e diz: olha, o que vocês não compreenderam, eu vou colocar aí dentro, vou insistir com vocês. E quando eles chegam na casa, entrada de Emaús, Cristo fez como se fosse continuar caminhando. E os homens, diz o texto, depois leia na sua casa, o constrangeram. Ele foi como que obrigado por força. Insistiram com ele: o senhor não vai. É tarde, é perigoso. Nós queremos que o senhor fique em casa. Eles ainda não sabiam quem era. Fica conosco, porque você não pode ser um peregrino qualquer, que não tem conhecimento das coisas. Você está abrindo uma compreensão que nós não tivemos jamais. Nós queremos o Senhor na nossa casa. Quando você insiste com Deus, Ele entra na sua casa para esclarecer as dúvidas da sua vida, do seu coração. Insista com Deus. Quando você não souber o passo a dar, não se atreva a caminhar sem Ele. Não se atreva a tomar decisões que Ele não cele no seu coração, pelo poder e pelo ensino da palavra. Deus nunca vai dizer nada diferente daquilo que Ele já disse. Não insista. Você ouvirá o silêncio. Se você quer uma resposta diferente daquilo que Deus te ensinou, filho, na sua mesa tem que ter esse tipo de prato. Se você insistir: Senhor, mas não podia ser só com essa variante, você não vai ouvir respostas de Deus. Deus não vai dizer diferente nada daquilo que Ele já disse. Mas ainda assim os homens insistiram. E quando a gente insiste para que Deus entre na nossa casa, Ele entra. E quando Ele entrou, você percebe que esses homens permitiram que Cristo fizesse algo atípico. Porque quando chega alguém convidado na sua casa, você é que comanda o processo da refeição, certo? Um hóspede aguarda
as orientações para tomar o prato e começar a se servir. Senão, a gente vai até suspeitar mal dessa pessoa. Parece que ele é um intruso. Mas com Cristo não é assim. Se você pedir para ele entrar na sua vida, ele vai entrar para comandar a sua vida. Você não vai se servir dele, nunca. Ele vai se servir de você, como um pai amoroso, que vai começar a comandar o seu caminho. Então, quando você pega o texto aqui, diz que eles se sentaram à mesa e que ele é que toma a iniciativa do governo, daquela casa. Diz o texto que ele toma o pão, ergue as mãos e no ato de agradecer, eles identificam que eles haviam andado aqueles quase 12 quilômetros com o Rei dos céus e da terra que havia ressuscitado. As lágrimas se foram, o cansaço da estrada acabou, e diz a Bíblia que quando Cristo desapareceu, já era noite. Se você vai ver o pedido que eles fazem a Cristo, naquela circunstância para que Cristo entrasse em casa, eles dizem assim: Senhor, fica conosco, porque já é tarde, e porque já declinou o dia. Acho que essa tem que ser a nossa oração permanente. Senhor, entra na nossa casa, entra nas nossas vidas, porque já é tarde. O sol da história desse mundo está chegando ao ocaso. A noite vem, as trevas, o desastre é iminente. Senhor, fica conosco, entra na nossa vida, comanda a nossa vida, porque é tarde. Nós não queremos terminar os nossos dias em desespero, na ausência do Senhor. Nós ansiamos por um novo lar, nós desejamos uma nova vida, e nada faz sentido se o Senhor não for conosco. Aliás, Pai, se o Senhor, ouça isso que essa congregação está dizendo ao Senhor em oração, de olhos abertos. Se o Senhor não for conosco, Pai, nós não queremos dar nenhum passo, em nenhuma direção, porque nós queremos andar com o Senhor, todos os dias da nossa vida, todos os passos da nossa vida. Diz a Escritura que eles voltaram alegres, e chegaram à sala, ao cenáculo, àquela casa onde estavam reunidos os demais discípulos, para contar a sua experiência. Me permita ler só mais um verso aqui. Verso 35 e 36, 2 versos. Veja, isso é uma coisa que eu tenho para mim. E eles, aliás, vamos ao verso 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Verso 35, e eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aí olha o verso 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Eu tenho para mim que Cristo fez a caminhada de volta com eles. Eles só não viram. A proteção na noite. Eles saem correndo de volta, naquelas estradas onde havia salteadores, perigos, mas eles vão ser velados durante a trajetória de retorno. Cristo poderia ter se apresentado naquela sala muito antes da chegada deles.
andando à velocidade da luz, Deus. Mas me parece que Cristo, naquele momento, poupou o trabalho dos anjos, ou pelo menos esteve ao lado dos anjos, que os acompanharam de casa até o momento. Então eles chegam no cenáculo, ouvem que Cristo já havia ressuscitado, já aparecera para as mulheres, conversara com Simão, eles dão o testemunho, e então Cristo mesmo se apresenta entre eles e diz: paz seja convosco. Meu querido irmão, minha irmã, amigo que nos visita aqui, você que me ouve à distância, esse é o desejo de Deus para nós. Paz seja com você. Paz na sua vida, na sua casa. Mas lembre-se, paz só é possível quando Ele está presente. Sem a presença de Deus não há paz. Ele traz paz quando Ele se materializa diante deles. Mas Ele não precisa estar materializado aqui para que você experimente paz. Porque você sabe que você é feitura dEle, obra das mãos dEle. E Ele ama você. E Ele pagou o preço do seu resgate, ainda que você esteja confuso. O objetivo de Deus não é que haja confusão. Ele se apresenta àqueles de Emaús para trazer esclarecimento. Esse é o objetivo de Deus para cada um de nós. Que a experiência da sua vida seja a experiência de um crente vitorioso, de um crente que se torna grande, porque você passa muito tempo de joelhos, de alguém que aprende do Senhor, de alguém que convida o Senhor para estar no recôndito do seu lar, da sua vida, do seu coração. Que essa seja a experiência de todos nós. Coloque-se de pé, vamos orar. Pai querido, de eterna misericórdia e bondade, as tuas palavras na Escritura, meu Deus, quanta revelação, quanto sentido, quantos ensinamentos para nós, que somos tão débeis na busca, tão inseguros na caminhada, tão despreparados nos nossos pensamentos, nas nossas conclusões, nos nossos pontos de vista. Ó Deus, renova o nosso coração. Dizemos do coração, mas o objetivo é que o Senhor renove a mente. Que o Senhor nos faça ter mente celestial. Porque quando o Teu Espírito nos possui, nós deixamos de ser quem éramos. Para dizermos, não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós, como disse Paulo. Que esta seja a experiência de cada adorador que se encontra na tua casa, neste momento, daqueles que estão longe, em diferentes lugares, ouvindo essa mensagem. Ó Deus, nos unge com o Teu Espírito Santo, com os dons do Espírito, com os frutos do Espírito, e nos faz cidadãos do Teu reino. Porque para nós, Pai, como dizia Paulo, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Nós não queremos nada com esse mundo, porque nada aqui é maior do que aquilo que o Senhor é para nós. Então aceita a nossa oração, nós suplicamos humildemente, mas crendo, de forma determinada, no poder insuperável de Jesus Cristo, que é o nosso eterno Salvador e o nosso bendito Senhor, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.